Era uma vez um pastor que vivia em uma vila cercada por colinas verdes e montanhas distantes. Ele era conhecido por sua bondade e dedicação às suas ovelhas, que cuidava com muito amor e paciência. O rebanho do pastor era grande, com 100 ovelhas ao todo, cada uma com suas particularidades. Ele sabia reconhecer todas, desde as maiores e mais fortes até as menores e mais frágeis. Todos os dias, o pastor conduzia o rebanho para pastos verdes, onde elas podiam se alimentar e descansar em segurança. Ele as guiava com cuidado, certificando-se de que nenhuma se afastasse do grupo. Enquanto caminhava pelos campos, ele estava sempre atento a qualquer sinal de perigo, pronto para proteger suas ovelhas de predadores ou de terrenos perigosos. Para ele, cada ovelha era importante, e sua felicidade era cuidar delas com dedicação. Em um dia ensolarado, o pastor conduziu o rebanho para uma nova área, onde a grama era mais verde e abundante. As ovelhas estavam animadas, saltitando e pastando alegremente. O pastor as observava com atenção, enquanto contava mentalmente cada uma delas, garantindo que todas estivessem ali. Era algo que ele fazia regularmente, pois sabia que, no campo vasto, era fácil uma ovelha se perder. No final daquele dia, quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, o pastor chamou suas ovelhas para reuni-las e levá-las de volta ao abrigo seguro. Ele começou a contar uma a uma, como fazia todos os dias. Mas ao terminar a contagem, percebeu algo errado. Faltava uma ovelha. O pastor sentiu seu coração apertar. Ele contava novamente, mais devagar, para ter certeza. Ainda assim, o número era o mesmo: 99. Uma delas havia desaparecido. Ele sabia que poderia ter acontecido de tudo. Talvez ela tivesse se afastado, seguindo algum rastro ou distraída por algo, sem perceber que estava se separando do rebanho. Enquanto as 99 ovelhas estavam seguras no pasto, o pastor tomou uma decisão que parecia ousada. Ele deixaria o grupo protegido para ir atrás daquela única ovelha perdida. Para ele, cada ovelha era valiosa, e ele não conseguia descansar sabendo que uma estava em perigo. A noite começava a cair, e o campo, antes ensolarado, agora estava envolto em sombras. O pastor pegou seu cajado e começou a caminhada. Ele seguiu com determinação, vasculhando cada canto do terreno. Passou por campos, atravessou riachos e subiu colinas, sempre atento a qualquer som ou rastro que pudesse indicar o caminho da ovelha perdida. O terreno era difícil, com pedras soltas e arbustos espinhosos, mas o pastor não desistiu. Ele sabia que, longe do grupo, a ovelha estava vulnerável. Ela poderia ficar presa em algum lugar, cair em um buraco ou até ser atacada por um animal selvagem. A ideia de que uma de suas ovelhas estivesse sozinha e assustada o motivava a continuar, mesmo quando o cansaço começava a aparecer. Enquanto procurava, o pastor se lembrava de como aquela ovelha fazia parte do rebanho desde pequena. Ele se recordava das vezes em que ela corria alegremente pelos campos e de como ele já a havia carregado nos braços quando era um cordeirinho frágil. Para ele, a vida de cada ovelha tinha um valor que ia muito além do número no rebanho. Depois de muito tempo procurando, o pastor finalmente avistou algo ao longe. Ali, entre arbustos espinhosos, estava a ovelha perdida. Ela parecia assustada, com o pelo preso em galhos, incapaz de se mover. O pastor se aproximou com cuidado, sem fazer movimentos bruscos para não assustá-la ainda mais. Ele gentilmente soltou a ovelha dos espinhos, verificou se ela estava machucada e a pegou em seus braços. A alegria do pastor era imensa. Ele sentia uma gratidão profunda por ter encontrado a ovelha a tempo. Embora estivesse cansado, o peso da ovelha em seus braços parecia leve, pois seu coração estava cheio de alívio e felicidade. Com passos firmes, ele voltou para o pasto onde as outras ovelhas aguardavam, levando consigo a ovelha que havia sido resgatada. Quando chegou ao abrigo, o pastor reuniu todas as ovelhas, agora completas novamente. Ele sentia-se realizado, sabendo que nenhuma havia sido perdida para sempre. Aquele dia se tornou inesquecível para ele, uma lembrança de como o esforço e o cuidado valem a pena.
especialmente quando se trata de algo ou alguém que amamos. Para o pastor, a história daquela ovelha perdida era uma lição que ele carregaria para sempre. Ele compreendeu que, mesmo quando parece que uma parte pequena pode ser sacrificada em nome do todo, o verdadeiro valor está em cada indivíduo, em cada vida. Ele sabia que o amor verdadeiro não mede esforços, nem se cansa de procurar, até encontrar aquilo que é precioso. As ovelhas, agora todas reunidas, pastavam tranquilamente, como se soubessem que estavam sob os cuidados de um pastor que nunca desistiria delas. E para ele, a segurança de cada uma era a maior recompensa que poderia receber. A lembrança daquele dia ficaria marcada em seu coração como um exemplo de que nenhum esforço é pequeno quando feito com amor e dedicação.